Pessoal, vamos trazer aqui a cutucada do Malafaia na Michelle Bolsonaro, mas antes vamos dar uma contextualizada. Aqui vai dizer que a demissão de Fábio Van Garten ocorreu após a divulgação de conversas interceptadas pela Polícia Federal, reveladas pelo portal UOL na semana passada. Nos diálogos, o então assessor, o Fábio Van Garten, criticava Michelle em mensagens enviadas ao tenente-coronel Mauro Cid, que era ajudante de ordens de Bolsonaro na ocasião, inclusive. Em um dos trechos, Van Garten, eles eram tipo assim, colegas de trabalho, né? Um assessor e o outro ajudante de ordens. Em um dos trechos, Van Garten compartilha com Mauro Cid a informação de que o PL cogitava lançar Michelle como candidata à presidência em 26, caso Bolsonaro fosse declarado inelegível, como de fato foi, mas na época da conversa não tinha sido ainda. Questionado sobre a possibilidade, Mauro Cid ironizou: prefiro Lula, ha 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 ha. E o Van Garten respondeu idem. Ou seja, eu também prefiro Lula do que a Michelle Bolsonaro. Vejam só, as críticas à ex-primeira-dama seguiram nos dias seguintes. Em outro momento, ao comentarem sobre o salário de R$ 39 mil que o PL pretendia pagar a Michelle, e de fato está pagando, Cid enviou um áudio avaliando que ela seria destruída se entrasse para a política por ter muita coisa suja. Ei, ai, hein? Em mais uma troca de mensagens, Van Garten menciona uma reportagem sobre uma possível candidatura de Michelle ao Senado e afirma ter perguntado a Bolsonaro se ele havia autorizado tal especulação. Para o ex-secretário, o debate sobre seu nome naquele momento poderia gerar repercussão negativa para a ex-primeira-dama. E aí, na última sexta-feira, o Bolsonaro antecipou a coluna que conversaria com Valdemar da Costa Neto, que é o presidente e o dono do PL, para definir que providências tomar após vazamentos. Disse então o Bolsonaro: diferentemente da atual primeira-dama, Michelle botava ordem na casa. Ela é quem botava ordem na casa, o pessoal não gostava. Mas não justifica essa troca de mensagens, ainda mais em janeiro de 2023, quando eu estava elegível. Um falou besteira, o outro concordou. Vou conversar com Valdemar sobre isso. Vamos ver o que fazer. Então, quando ele diz aqui que ela botava ordem na casa que o pessoal não gostava, é para tentar justificar que, então os comentários negativos é porque a Michelle era firme para botar ordem na casa lá. Mas, olha, pensa, rapaz falar que prefere o Lula, o braço direito do Bolsonaro, dizer que prefere o Lula e o assessor, porta-voz, advogado e puxa-saco concordar. Isso aqui, e aí, só que perto dela, certo? Ô, Michelle, nós te queremos bem, nós vamos te dar todo o apoio, mas no particular falava a verdade. Ou seja, não confia na Michelle Bolsonaro. Se nem quem está do lado ali confia, como é que a gente vai acreditar nela? Aqui vai dizer que o Igor Gadelha informou nesta segunda que a demissão de Fábio Van Garten ocorreu a pedido de Michelle, que ficou incomodada ao ler que ele e Mauro Cid afirmaram preferir votar em Lula a votar nela. Então, é o seguinte, quem demitiu o Fábio Van Garten foi, na prática, a Michelle. Ela mandou ser demitida e quem cumpriu a ordem ali foi o Valdemar da Costa Neto, que é o dono do PL. E o Malafaia não gostou. O Malafaia, então, soltou os cachorros aqui de uma forma indireta, mas para quem sabe ler um pinga-letra. Referindo-se aqui a Michelle, disse ele: você tem minha solidariedade, o Fábio, né? Não gosto de ver covardia e gente que não tem memória das coisas boas. Estão sempre prontos para apontar falhas, nunca os acertos. Olha, então vamos aqui usar a lógica. Se o Fábio foi demitido a pedido de Michelle, quem é que é covarde na história? A Michelle, por não reconhecer as coisas boas que o Fábio fez? Olha, e aqui, para a família Bolsonaro, o Fábio, de fato, ficou aí, nossa senhora, puxando o saco, defendendo o mito, defendendo a própria Michelle nas redes sociais, mas no particular ali, eles falavam aquilo que ele de fato pensava. Então, Malafaia, como eu disse aqui, para quem sabe não pingue a letra, provoca a Michelle Bolsonaro sim, já que essa demissão só aconteceu porque ela pediu. E a situação fica ainda mais humilhante para o Van Garten. Vai dizer aqui que, curiosamente, ele vinha se tornando um dos principais articuladores da candidatura da Michelle ao Planalto. O ex-secretário de comunicação passou a defender uma chapa encabeçada pela ex-primeira-dama, após o ex-presidente Michel Temer sustentar que a direita deveria procurar um caminho fora do bolsonarismo para 2026.
Então, isso aqui deve servir de lição para quem tá aí puxando o saco dia e noite do mito. Não é o primeiro, nem o segundo, nem o 10º, nem o 20º que vai ficando pelo caminho, vai abandonando, ou você segue 100% a cartilha ou tá fora. Ou tá fora por enquanto. Aí se lá na frente foi interessante para eles reaproximar, reaproximam, e se for interessante se afastar, afasta de novo, como fizeram com o Sérgio Moro. O Sérgio Moro foi humilhado pelo bolsonarismo, mas aí chegou perto do segundo turno e falou: opa, o Sérgio Moro pode ser importante para trazer uns votinhos aqui. Aí se aproximou de novo. O Sérgio Moro foi até no debate da Globo e outros. O Bolsonaro começava a falar, aí o Sérgio Moro assumia o lugar. Acabou a eleição, alguém já viu o Sérgio Moro com o Bolsonaro aí? Acabou! E olha que o Sérgio Moro já estava eleito senador, então o Moro nem precisava ficar naquela também humilhação ali, mas foi lá lamber as botas do Bolsonaro. Aí que sirva de lição, foi descartado. Como muitos alertaram que seria, mas tava o Moro se pensando que é papel ridículo. Então tá aí, mais um deixado pelo caminho e não será o último. Em breve teremos novos vídeos nesse sentido aqui, podem ficar tranquilos. Gente, então é isso, eu fico por aqui. Bora espalhar o vídeo, trazer mais pessoas, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Até mais, gente. Valeu!